Palavras que não passam, palavras que libertam, A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Mais uma vez estamos aqui para ouvir o que Deus tem a nos falar através desta santa palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folha e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folha, pois não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhados com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tendes fé em Deus? Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedires na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que estais nos céus também perdoe os vossos pecados. Estas, meus irmãos, são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho nos mostra a maneira como Jesus tratou aquele povo que estava no templo. Ou seja, foi uma forma diferenciada do tratamento que Jesus teve com os discípulos, quando os discípulos estavam de porta fechada por medo dos judeus, e Jesus apareceu a eles e disse: a paz esteja convosco. Jesus sabia que os discípulos receberam
respeitaram, tiveram consideração pelo projeto de Deus que eles iriam cumprir. Foi por isso que o tratamento é diferenciado daqueles que estavam no templo, porque não tiveram respeito, não tiveram consideração pela casa de Deus. O que aconteceu? Fizeram da casa de Deus um ponto de comércio, um ponto de compras e venda. E Jesus não ficou satisfeito com as atitudes daquele povo que ali estava. Foi, no entanto, que ele expulsou todos os que estavam presentes lá no templo. E olha que ali tinha pessoas, homens e mulheres, que estavam no meio da multidão, escutando o que Jesus estava ensinando. Ou seja, escutando o que Jesus estava falando. Mas não levaram em conta os ensinamentos de Deus. Agiram da forma que pensaram. Fizeram conforme as suas vontades, causando o desrespeito na casa de Deus. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo atual, existem muitas e muitas pessoas que estão agindo da forma daquelas que estavam no templo, desrespeitando as coisas de Deus, não tendo consideração os projetos divinos. E quando, meu irmão, nós não levamos em conta as coisas de Deus, depois nós pagamos a conta. Não se engane. É por isso que a nação humana de hoje está passando por um problema muito difícil. Muito difícil. É castigo de Deus? Não. Deus não castiga ninguém, mas Deus permite que o castigo aconteça. Através da nossa desobediência, através das nossas vontades exageradas, através da minha pessoa e da sua pessoa querer ser, às vezes, mais do que Deus. É por isso que as coisas estão acontecendo. O que é isso aí? É porque a humanidade não levou em conta os projetos divinos e hoje estão pagando a conta. É isso que acontece quando nós provocamos a ira de Deus. Como o pessoal que estava lá no templo provocou a ira de Jesus e Jesus agiu daquela forma. Da mesma forma está acontecendo hoje. Da mesma forma.
só que é de um modo diferente. Mas não vamos pensar que foi Deus que nos castigou. Ele foi quem permitiu que o castigo viesse ao nosso encontro. Quer tirar uma dúvida? Quem já leu o livro de Jó, vê lá que Jó era um homem fiel a Deus. Jesus permitiu que o demônio prejudicasse a Jó, que os castigos viessem contra Jó, para saber como era que estava a fé de Jó, para saber em que lugar Deus estava ocupando na vida de Jó. Da mesma forma, somos nós. Deus está permitindo que as coisas aconteçam, meu irmão, testando a sua fé para saber em que lugar Ele está ocupando na sua vida, que Ele está ocupando na minha vida. Se Ele está em primeiro lugar na minha vida e na sua, fala também quando você e eu estiver rezando: perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu também perdoe os vossos pecados. Será que nós, nesse mundo que estamos vivendo, estamos fazendo essa vontade do Pai? De perdoar todos aqueles que nos ofenderam? Ou será que na oração do Pai Nosso nós estamos mentindo para Deus? Pedindo a Deus para perdoar as minhas ofensas, que eu já perdoei aquele que me ofendeu. Mas será se eu perdoei de coração? Ou o perdão só foi da boca para fora? O perdão, meu amigo, só vale se for de coração. Esse é o perdão que agrada a Deus. Esse é um perdão que vai me levar aos olhos de Deus, que eu perdoei. E Jesus disse em outra passagem do Evangelho: procure entrar em acordo com o teu adversário enquanto tu estás a caminho. Qual é o caminho que Jesus está referindo? Ele está referindo essa vida que nós estamos vivendo. Porque eu tenho que perdoar enquanto eu estou vivo. Eu tenho que fazer o máximo nós ter a reconciliação, que isso é agradável aos olhos de Deus. É nesse momento que nós devemos dar ouvido a Deus, que Deus é amor, que Deus é perdão. Nas minhas dúvidas, eu tenho que entrar em oração com Deus. Não ir tomar conselhos de pessoas que muitas vezes está afastado da igreja. Porque aquela pessoa que está afastada da igreja, ela não está tendo o conhecimento de Deus. Ela não conhece o amor de Deus. Ela não conhece a paz que Jesus quer que reine no meio de nós. Vamos procurar se reconciliar com aquelas pessoas que às vezes tivemos desentendimento por besteira, porque se não haver o perdão entre eu e o meu adversário, entre você
e a pessoa com quem você ficou, vamos dizer assim, intrigado, se não aconteceu o perdão, Deus também não vai nos perdoar. Está escrito para nós perdoar todos os que tiver contra nós, aqueles que tiver nos ofendido, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Essa é a condição que Jesus está botando entre nós e Deus. Ou você perdoa, ou você não é perdoado. É nesse momento que a gente deve parar, refletir e meditar. E pedir a Deus força enquanto está vivo para nos reconciliar com aquele irmão, para poder obter as graças de Deus e o perdão de Deus. Amém?